Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de manutenção. No último vídeo a gente falou sobre características técnicas, dos mecanismos, máquinas, e agora a gente vai estar falando sobre análise de desempenho. E o próximo vídeo, o terceiro vídeo aí dessa sequência, é falando sobre plano de manutenção. Então, voltando aqui ao assunto. Quando a gente tem um domínio, sobre as características técnicas ali do mecanismo, exemplo, parte de acionamento, como é que ele vai estar ali funcionando, as características, dos elementos, eu tenho, enquanto funcionamento da máquina, características que vão gerar condições de análise de produtividade. Vou ter características ali referente à produtividade. E essas características referentes à produtividade, ela vai ser base para uma outra análise, que é a análise de desempenho da máquina, do equipamento que eu estou utilizando. Exemplo, seja uma possibilidade de faixa de RPM, ou seja, uma rotação mínima até uma rotação máxima, o aquecimento, tomando como base ali o equipamento ligado, com a temperatura que ele está atuando, análise de vibração ali do mecanismo, ou seja, eu tenho todas essas características com base, realizando ali uma análise de desempenho dele como um todo. Uma análise de desempenho. Então eu tenho duas características, uma referente à produtividade e outra ao desempenho. Você pode até dizer, poxa, mas não está ligado ali diretamente. Vou explicar o porquê que ele não está ligado diretamente. Exemplo, você pode ter uma máquina que você comprou, uma máquina nova, e ela tem ali uma característica de fabricar 1000 componentes aí por hora. E você pode estar conseguindo essa produtividade. Fez lá, montou o equipamento, tudo certo, colocou ali para funcionamento. Só que a característica, exemplo, vamos supor ali com base nas informações do fabricante, exemplo, a característica de troca de rolamento a cada 6 meses ou a tantas horas de uso. E pode ser que com metade dessas horas você tenha que trocar aquele rolamento. Então você consegue atingir a produtividade que o fabricante está indicando, mas o desempenho da máquina, no que diz respeito à resistência e capacidade ali de funcionamento, ele pode não atender plenamente, ou de início ou antes de uma ação esperada. Então aí é um detalhe importante. Então, quando você vem para essa análise de desempenho, até tomando como referência aí esse exemplo do rolamento, quando você vai fazer uma troca desse rolamento antes do tempo, você acaba fazendo um paralelo ali com a parte das informações técnicas do mecanismo. Será que aquele rolamento que está sendo utilizado, aquele componente ali, ele já veio avariado? Ou seja, ele já está com defeito de fábrica, como a gente normalmente fala. Será que aquela especificação do fabricante realmente é a mais correta para aquele uso? A gente, hora ou outra, se depara com situações, aí, principalmente da área automotiva, que acaba sendo mais explícito por causa da divulgação e até do risco mesmo, porque tá com pessoas ali conduzindo, a gente acaba vendo aí muito recall. Ou seja, de problemas técnicos ali relacionados ali normalmente, problemas técnicos relacionados ali ao uso do automóvel. Então, isso não é exclusivo da área automotiva, isso aí é indústria em geral. Então, pode ser que um determinado rolamento ele tenha sido indicado, mas ele não era ali o mais específico. Ou até o próprio fabricante do rolamento, pode ser que ele não seja o mais indicado. Quando a gente fala do fabricante, não é nem que o fabricante ele seja ruim, mas pode ser que ele indique que aquele rolamento ali ele tem uma certa duração tem um certo tempo ali de duração de vida. E a empresa acabou colocando ele, por algum motivo esqueceu, teve alguma falha. Então existe uma série de possibilidades. Só que você só vai ter essa plena certeza na análise dos componentes e tendo uma boa referência sobre as características técnicas, ou seja, as características ali de fabricação da máquina. Então, por isso que é importante. Às vezes a gente se depara com um determinado elemento em falha,
né, ou apresentando ali um início de falha, né, e às vezes acha que é comum, né, você está inserido naquela empresa ali há pouco tempo, acha que é comum, mas às vezes não é uma questão de ser comum, é porque foi uma falha oriunda há muito tempo atrás e ela foi se tornando costume, né, então acaba se tornando o que a gente chama de vício ali da manutenção, né, ou seja, um determinado elemento, um determinado mecanismo que era para ter um determinado tempo de vida útil, né, ele acaba tendo um tempo de vida útil menor por algum problema e acaba se tornando comum. Poxa, era para a gente ter esse rolamento, né, durando aí 6 meses, mas a gente está trocando ele a cada 4 meses, né, e sempre vem sendo assim. Opa, então alguma coisa está errada, né, ali, alguma coisa está errada. Se aquele rolamento ali ele tem esse prazo aí, né, tem essa característica técnica ali de duração, né, não era para estar ocorrendo isso, né. Não é que é fácil desvendar, né, mas também não pode se tornar ali comum. Por quê? Quando você vai para a ponta do lápis, né, a gente até na parte da gestão, dos vídeos de gestão aqui do canal, a gente já falou muito sobre essa questão de departamentalização, né, o quanto normalmente ocorre, né, quando um setor ele tem um desempenho melhor, né, um departamento ele acaba tendo desempenho melhor, isso normalmente acarreta outras características, né, ali para o setor, como exemplo, aumento de verba para poder fazendo treinamento, né, novas compras ali para o setor, né, então é uma situação que às vezes a gente não pode estar ali deixando passar, né. E também eu já vi muito no passado, hoje até que diminuiu bastante, né, aquela questão, a empresa não é minha, não vou me preocupar com isso, né, e isso aí é uma prática muito errada. Por quê? Se você está naquele ambiente, né, de trabalho, né, aquele ambiente de trabalho faz parte ali do seu cotidiano, né, então ele tem que ser o melhor possível, né, então sempre cuidado aí com essas análises aí sobre o ciclo como um todo, né, isso normalmente acaba não sendo bem visto, então aí fica essa dica também. Então quando você tem essas características de ter conhecimento técnico sobre, né, o mecanismo, sobre a máquina que você está utilizando, você acaba tendo ali de fato ali um valor, né, ali sobre a análise de desempenho dele. Só que aí vem um detalhe importante, né, para a gente finalizar o vídeo. Essa análise de desempenho, né, ela pode ter até início empírico, né, ou seja, tem uma análise ali mais intuitiva, mas ela não pode, né, chegar assim para o próximo tópico que a gente vai estar vendo, que é o plano de manutenção. Exemplo, quando a gente fala de um motor, né, quando a gente fala de um motor aqui específico, a gente tem que levar em consideração que esse motor tem características, né? Então essas características é que vai me dar base, ou seja, dados, para eu ter uma análise de desempenho dele, né? Quando eu vou verificar um alinhamento, né, ali entre o mecanismo, né, eu tenho que ter dados, né, ter análise ali referente de quanto tempo é que normalmente demora para ele estar ali desalinhando, né, de quanto e quanto tempo é que eu vou estar fazendo essa análise aí de alinhamento, né, verificações referentes aos componentes que fixam o mecanismo como um todo, né, ou seja, qual tempo que eu devo estar fazendo a troca ali com base nas características do fabricante. Então quando a gente vai para essa análise de desempenho, né, ela pode ser ali de forma empírica, né, tomando como referência ruídos, coisas do tipo, né, que está muito ligado ali à manutenção autônoma, mas quando ela vai ser transferida, né, para um plano de manutenção, eu tenho que ter uma base sólida, né, então base sólida eu tenho que ter dados ali específicos, principalmente para fazer um ponto muito importante aqui para a área de manutenção, que é a análise gráfica, né, como é que está ali o nível de desempenho ali da manutenção, né, como um todo, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente fala aí sobre plano de manutenção.